Brasil registrou aumento de mais de 30% no número de denúncias de violência contra a mulher durante a pandemia do novo coronavírus. Secretaria de Assistência Social de Santa Catarina estende linha de atuação no estado em virtude da pandemia. População passa a praticar mais atividades físicas durante o isolamento social. Máscaras, utensílio fundamental na luta contra o coronavírus, pode ser desafiador para crianças. Começa a tramitar na Assembleia Legislativa Catarinense projeto que regulamenta ensino à distância no estado. E ainda, abraço seguro, o gesto que pode aliviar a saudade durante a pandemia. As notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, quinta-feira, feriado, dia 11 de junho de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. O Brasil registrou aumento de mais de 30% no número de denúncias de violência contra a mulher durante a pandemia do novo coronavírus. Um dos motivos pode estar relacionado ao confinamento e à crise econômica. Outros meios para a mulher denunciar o agressor, além do telefone, já estão em funcionamento. E o Senado Federal também aprovou um projeto que prevê prazo máximo de 24 horas para a comunicação de denúncias. Os números já mostram um outro lado sombrio da pandemia da Covid-19, que agora ameaça também a segurança das mulheres. Dados divulgados pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos mostram que subiu 35% as queixas de violência contra a mulher no Disque Denúncia do governo federal. Isso em abril deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Só em São Paulo, esse aumento foi de 44% durante a pandemia. E no Acre, esse acréscimo chama ainda mais atenção. Foram 600% a mais no número de registros. Uma campanha de conscientização lançada pelo governo busca incentivar as denúncias de violência doméstica por parte de vizinhos ou parentes em caso de suspeita durante o período de quarentena. Mas, segundo este promotor de justiça, o que se verifica é um movimento inverso nos registros criminais, o que pode estar ligado à dificuldade da vítima de sair de casa em meio à pandemia. Ainda de acordo com ele, a violência contra a mulher pode ter aumentado agora em função do confinamento e da crise econômica. Agora os homens ficam mais em casa, isso vai ser associado normalmente a uma ociosidade masculina, em vez de ter uma adequada divisão das funções domésticas, das funções de cuidado. Normalmente há uma sobrecarga das mulheres, os homens nessa situação de ociosidade têm um risco mais acentuado do uso abusivo de álcool. Muitos desses homens estão passando por dificuldades financeiras. Nós sabemos que o desemprego tende a aumentar em razão da pandemia. Precarização social e dificuldades financeiras já ssão conhecidos fatores de risco de violência doméstica contra a mulher. Nós precisamos deixar por terra o ditado popular de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós precisamos deixar por terra esse isolamento não é nem o isolamento social, que esse é importante, mas esse isolamento de solidariedade. Uma coisa é o isolamento social, que ele é necessário e imprescindível para o combate à Covid-19. Outra coisa é esse isolamento de solidariedade, de fraternidade, de sororidade. Este sim nós temos que começar a implementar, a incentivar. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal criou outros meios para a mulher denunciar o agressor, além do telefone. Pelo site ouvidoria.mdh.gov.br é possível fazer a denúncia por escrito. Lá existe um chat em que a mulher fala com um atendente. Há ainda um canal para deficientes auditivas fazer a queixa em Libras. A secretária da área no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos falou de uma ferramenta com informações. Estamos lançando essa semana, entre hoje e amanhã, uma cartilha
sobre os diferentes tipos de violência doméstica contra a mulher, Lei Maria da Penha, e mapeando todos os serviços disponíveis no nosso país para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Estamos divulgando essa cartilha, especialmente na internet e nos serviços essenciais que permanecem nesse momento em atividade, tais como supermercados, farmácias e etc. Também nós lançamos uma ação de comunicação com foco na vigilância solidária, uma campanha chamada Alô Vizinho, para a sensibilização sobre a importância da denúncia em casos de violência doméstica nesse contexto de confinamento, voltada para vizinhos, pessoas próximas, familiares e a sociedade em geral. O Disque 100 continua funcionando e o Disque 180 também. A ouvidoria informou que a espera pelo atendimento agora está mais curta, abaixo de 30 segundos. E nesta quarta-feira, os senadores aprovaram um projeto de lei que torna essenciais os serviços de atendimento à violência contra mulher, criança, adolescente, pessoa com deficiência e idoso na pandemia. Pela proposta, as autoridades devem ser comunicadas em até 24 horas sobre denúncias recebidas por telefone. O texto ainda prevê oferta emergencial de locais de acolhimento a quem não tem condições de continuar em casa. E hoje, especialmente quando estamos falando da pandemia, nós temos que ressaltar que nós temos que aproveitar todo o instrumento que nós temos para que isso não aconteça quando a mulher não é só a vítima, ela passa a ser a presa mais fácil dentro de um quadro de pandemia em que ela está no isolamento social. A matéria ainda precisa passar novamente pela Câmara dos Deputados. A Secretaria de Assistência Social de Santa Catarina estendeu, durante o período de pandemia, a linha de atuação em território catarinense. Confira na reportagem. A secretária de Estado do Desenvolvimento Social de Santa Catarina, Maria Elisa da Silveira, participou de uma sessão especial proposta pela deputada Luciane Carminati. Os parlamentares tinham dúvidas relacionadas à atuação da pasta durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as cobranças, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e a distribuição dos recursos públicos para ações emergenciais e contingenciamento. A secretária tem cadastrado cerca de 404 mil famílias no SUAS, o que corresponde a cerca de 1 milhão de catarinenses. Qual é a forma de monitoramento dos dados do SUAS em Santa Catarina? Ou seja, o que a Secretaria acumula de reflexão, de estudo, de elaboração, de planejamento sobre esses dados? Para onde aponta o SUAS em Santa Catarina? Há dados também sobre a quantidade e qual o público atendido pelo BPC, Bolsa Família, demais programas do SUAS, antes e pós-pandemia, de forma detalhada. Há dados sobre CRAS, CREAS, atendimento à população de rua, Centro POP também, as instituições de longa permanência para idoso, quantidade de atendimentos que os municípios estão fazendo e a cobertura que existe no Estado, uma vez que a própria secretária diz que o papel da Secretaria de Estado é orientar, repassar recursos e apoiar. Os deputados questionaram sobre programas habitacionais, sobre recursos voltados à família e atendimentos aos mais prejudicados financeiramente em decorrência da Covid-19. A titular da pasta lembrou que antes da pandemia, a secretaria contava com pouco mais de 110 mil beneficiados com auxílios no estado. Após o novo coronavírus, esse número saltou para 927 mil. Maria Elisa também reforçou que o estado teve aporte significativo de recursos. O que nós tínhamos no início do ano? Nós tínhamos para cofinanciar 17.206.414. Chegamos à primeira conversa com o Coegemas, era o que nós tínhamos à época, e a divisão seria essa, de 12 milhões para proteção básica, 5.206 para média e alta complexidade. Porém, nós conseguimos, com a Fazenda, uma ampliação de 33,67% desses recursos. Chegamos, então, a 23 milhões. Isso tudo bem próximo antes da pandemia. A primeira parcela, quando iríamos repassar, nós já tínhamos entrado num estado de pandemia, portanto, houve uma solicitação de adiantamento da parcela
e nós adiantamos, não apenas fizemos o adiantamento da parcela, mas revimos o plano de ação dos municípios quanto a eles decidirem onde queriam os recursos. A seguir, máscaras, utensílio fundamental na luta contra o coronavírus, pode ser missão desafiadora para crianças. A quarentena também tem sido uma época de suar a camisa. Uma pesquisa realizada por uma grande marca de materiais esportivos em vários países revela que muitas pessoas passaram a praticar mais atividades físicas durante o isolamento social. Quase 40% dos entrevistados afirmaram que estão mais ativos nos exercícios. E o motivo não é apenas estético. A preocupação com o vírus tem feito as pessoas cuidarem mais da saúde. Tapete, mesinha de canto, tudo vira equipamento de ginástica. Em tempos de pandemia, as casas se tornaram verdadeiras academias improvisadas. A Cris começou a treinar bem no meio da pandemia. Ela conta que tinha vergonha de ir à academia e fazer exercícios em casa se tornou uma boa alternativa. Eu até comprei um aparelho de exercício para fazer em casa, então eu vou continuar treinando depois da pandemia e vou continuar com esse tipo de exercício físico dentro de casa que está dando muito resultado e me deixando muito feliz. Já a Daiane estava 6 anos sem praticar atividades físicas e nesse período engordou mais de 20 quilos. Mas nunca é tarde para correr atrás do prejuízo, literalmente. Comecei a fazer parte de um grupo, passei a fazer exercícios funcionais e ao invés de mudar a alimentação e depois fazer os exercícios, foi ao contrário, né? Eu comecei a fazer os exercícios e, devido aos exercícios, senti que eu precisava mudar a minha alimentação. A prática de exercícios passou a fazer parte da rotina das pessoas em meio à pandemia do coronavírus. Inclusive, quem não tinha esse hábito decidiu suar a camisa. É o que mostra uma pesquisa feita por uma grande marca de material esportivo em 12 países dos 5 continentes, inclusive no Brasil. Participaram da enquete 14 mil pessoas com idade de 18 a 64 anos. E 36% dos entrevistados disseram estar mais ativos nos exercícios nesse período de isolamento social. E a corrida é a modalidade preferida dos esportistas amadores. E foi dada a largada então para esse desafio espetacular. Toninho incrível! O seu Toninho fez sucesso na internet ao correr uma maratona dentro de casa, num circuito de 60 metros que incluiu a garagem, o corredor e a cozinha. Ele percorreu mais de 42 quilômetros em 3 horas, 47 minutos e 51 segundos. A maratona no quintal, ela trouxe assim algo muito importante. Ela mostrou que é possível a gente fazer algo mesmo ficando em casa, que é possível a gente, através da atividade física, a gente conseguir vencer esse tédio, vencer a impaciência, né? Mas todo esse esforço não é só por vaidade ou por uma questão estética. A pesquisa também revela que muitas pessoas decidiram treinar em casa para se protegerem contra os efeitos do coronavírus. Em tempos de pandemia, com as academias fechadas, praticar atividade física se tornou uma grande aliada do corpo, mas principalmente da mente. 86% dos brasileiros disseram que praticar atividades físicas ajuda a lidar emocionalmente com o quadro atual.
88% disseram que se sentem mais saudáveis e dispostos. E 81% disseram que correr clareia as ideias. O exercício ele tem esses benefícios para a mente, né, para a parte psicológica. Por quê? Ele produz uma substância chamada endorfina. A endorfina, ela dá prazer, ela estimula o prazer. É a mesma substância que o chocolate ele faz no nosso corpo. Só que quando nós fazemos atividade física, além de gastar o tempo, né, de usar esse tempo de uma forma benéfica, você tem aquele momento também para concentração, aquele momento para estimular o seu corpo, melhorar e prevenir doenças como diabetes, pressão alta e, claro, para o estresse. E esse hábito deve continuar mesmo depois da pandemia. 73% das pessoas afirmaram que vão continuar correndo quando a quarentena acabar. E o seu Toninho não se cansa. O próximo desafio dele é pedalar 1.000 quilômetros em 10 dias. E detalhe, sem sair do lugar. O meu objetivo é me manter no isolamento social, praticando atividade física todos os dias, para que eu mantenha o meu condicionamento físico, para que quando o isolamento terminar, eu não tenha que começar do zero. Vamos vencer esse isolamento social de forma saudável e inteligente. Até mais, forte abraço a todos. As máscaras viraram item obrigatório não só para adultos, como também para as crianças. Mas fazer os pequenos usarem a proteção corretamente pode sim ser um desafio. Por isso, você vai acompanhar agora uma reportagem com algumas dicas de especialistas de como os adultos podem ensinar os pequenos a se protegerem contra a contaminação do coronavírus. A Laura só tem 6 anos, mas é vaidosa na hora de escolher a sua máscara. Eu gosto de todas que combinam com a minha roupa. O João Vitor é o irmão mais velho dela, ele tem 13 anos. E a sua preocupação é com a saúde. Eu acho que usar a máscara é muito importante para me proteger e para proteger as pessoas ao meu redor. O João sabe, inclusive, que é preciso trocar a máscara a cada 2 horas. Eles são filhos do Cauê, que é enfermeiro e sabe muito bem a importância do uso das máscaras nessa pandemia. E por isso, toma todos os cuidados para proteger as crianças. Devo orientá-los da importância da higiene pessoal e do uso das máscaras para a proteção deles e de quem nós amamos. As máscaras viraram um item de proteção obrigatório tanto para os adultos como para as crianças, por causa do risco de contaminação pelo coronavírus. Mas fazer os pequenos usarem corretamente pode ser um desafio para os pais. A Maria Clara, de 6 anos, diz que não gosta muito não. Porque dói a minha orelha. É difícil porque por conta dos tamanhos, né? E também por conta da criança manuseia muito as mãos, né? Toda hora a máscara cai, coloca a mão na máscara, coloca a mão em alguma superfície. Aí a gente anda com álcool gel no bolso e toda hora passando na mão e ajeitando para ela, né? A Juliana, que é pedagoga, dá algumas dicas de como transformar essa difícil missão em uma tarefa divertida. Primeira dica é: permita com que o seu filho participe da elaboração da máscara. Segundo, você pode utilizar do universo lúdico para convencer sua criança a utilizar a máscara. Um exemplo, os super-heróis. E a melhor estratégia é falar a linguagem deles, ou seja, aprender brincando. Nesse vídeo, a Juliana ensina a criançada a fazer uma máscara com uma meia. Essa daqui é uma meia de cano curto. A única parte que você vai precisar cortar é depois do calcanhar, uns 4 dedinhos depois do calcanhar, aqui mais ou menos, tá bom? Eu vou fazer o corte agora. Agora prende do outro lado da orelha. E prontinho! Conseguimos finalizar a nossa máscara. E aí, toda vez que você for sair com o papai e com a mamãe, você pega a máscara que você mesmo fez e pode sair protegido. E até o governo federal lançou um concurso para escolher as máscaras mais bonitas feitas pelas crianças. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves,
gravou um vídeo no qual convida meninos e meninas para participarem. Tem uma novidade para vocês. Aqui no Ministério das Crianças, nós vamos fazer um concurso da máscara mais legal, mais bonita. E você pode participar. Todas as crianças do Brasil podem participar do concurso. Chama aí agora teu pai, tua mãe, o adulto que cuida de você para ver este vídeo. O resultado sai no próximo dia 10 de junho. E os vencedores, acompanhados pelos pais, ganharão uma viagem para Brasília, onde passarão uma tarde com a ministra e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que só crianças a partir dos 2 anos de idade é que podem usar uma máscara como essa. Isso porque o pano pode causar falta de ar nos bebês. E como eles não conseguem retirar a máscara sozinhos, ao invés de proteger, elas podem se tornar um risco para a vida deles. Criança depois de 2 anos tem uma situação muito interessante, o que é, eles já conseguem entender as razões pelas quais a máscara é necessária. Então, da mesma maneira como num dia de frio tem que entender que tem que colocar um casaquinho, para sair no mundo hoje eles entendem que tem que colocar a máscara. Mas nas ruas, a moda já pegou também para as crianças. E alguns deles mostram que os impactos causados pelo coronavírus podem trazer também benefícios. Desde muito cedo, essa geração aprende a importância de cuidar da saúde. Usa bem máscara para não pegar o corona. A seguir, abraço seguro. O gesto que pode aliviar a saudade durante a pandemia. Começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto que permite o ensino à distância no estado. Confira na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 6 projetos de lei durante reunião realizada nesta terça-feira. O maior debate foi em torno da proposta de autoria do deputado Bruno Souza, que inclui o ensino domiciliar no Sistema Estadual de Educação. O relator na CCJ, deputado Kennedy Nunes, disse que o objetivo é dar liberdade às famílias que optarem por educar seus filhos em casa. Esse é o momento da gente discutir esse assunto, até porque nós, pela excepcionalidade do tempo, as crianças estão tendo aulas em casa e os pais estão vendo como é difícil ter a educação em casa, por conta do desprovimento de tempo e empreendimento de tempo no acompanhamento dos estudos. Então eu acho que para uma família, depois desse test drive que estamos fazendo, da obrigatoriedade das escolas passarem aula de forma de informática, depois desse test drive, os pais já terão uma consciência melhor de ver como é difícil o homeschooling. Mas nós precisamos dar a opção. Eles não podem ficar na ilegalidade. Outro projeto aprovado pela CCJ é o que dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na merenda fornecida por escolas públicas do estado. A proposta estipula um limite mínimo de 30% de produtos de origem orgânica. De acordo com o autor, deputado Fabiano da Luz, o projeto vai estimular produtores rurais a investir no cultivo sem agrotóxicos, além de proporcionar mais saúde aos alunos. A ideia é justamente criar incentivos para a produção agroecológica e uma das melhores formas é já começar na criança essa educação e essa prova de um alimento livre de agrotóxico, um alimento orgânico. Então, esse projeto da agroecologia, ele visa incentivar tanto o agricultor a ele investir e se dedicar na produção agroecológica,
porque ele também sabe que vai ter uma porta mais aberta para vender o seu produto e, ao mesmo tempo, as escolas pensarem num alimento de maior qualidade para os seus alunos, já que para muitas crianças, para muitos alunos, a merenda escolar acaba sendo a principal refeição do dia. E por que não um alimento com mais qualidade? Também foi aprovado o projeto de lei que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno porte no transporte público, o que assegura atendimento preferencial para portadores de diabetes em exames laboratoriais, o que institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor e o que estabelece normas para evitar a propagação de febre amarela e dengue em Santa Catarina. Abraço. Um gesto tão importante na vida das pessoas e que ultimamente foi proibido por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas se abraçássemos de uma forma mais segura, uma atitude que alivia a dor da saudade em época de isolamento social. Foram 70 dias à espera desse momento. Oh, meu Deus! Para um abraço apertado entre a avó e a neta. E depois foi a vez do avô. O casal de idosos que mora no Ceará faz parte do grupo de risco da Covid-19. Por isso, está sendo mantido em isolamento dentro de casa. O reencontro com a neta só foi possível graças a essa engenhoca, uma estrutura de plástico e acrílico colocada na porta de casa. A invenção ganhou o apelido de Lona do Abraço. A história dos idosos cearenses traz à tona um dos maiores prejuízos causados pela pandemia do coronavírus: a proibição dos abraços. Um gesto que pode ter tantos significados. Os abraços podem ser apaixonados, fraternos ou servir como um conforto em um momento de dor. O abraço faz parte da história da humanidade e expressa a necessidade de contato que todas as pessoas têm. No calendário há até uma data para lembrar a importância desse gesto, 22 de maio, que esse ano foi ignorado. Você está sentindo falta do abraço? Tô, nossa, bastante. Ficar sem abraçar, ainda mais amigo, família, namorada. No começo parecia que era um filme de terror. Eu sou muito calorosa, então, eu tô sempre abraçando meus amigos e demonstrando carinho dessa forma. Então, pra mim, foi bem chocante, assim, você chega e aí, opa, não pode, mas agora eu já acostumei. Eu tava muito habituada a abraçar, ter contato, então, assim, tá bem difícil, né? Um estudo feito na Áustria comprovou cientificamente os benefícios do abraço para a saúde. Além de promover bem-estar, o gesto reduz a pressão arterial e melhora a memória. Isso porque o abraço libera um hormônio ligado à felicidade, chamado ocitocina. Abraço é sensação de acolhimento, resgate. Um abraço reinicia a gente. É a menor distância entre dois corpos. Quando nós abraçamos alguém, é quando nós aproximamos o nosso coração ao dessa pessoa. Só as máscaras e o álcool em gel não garantem a proteção. Um estudo feito por especialistas de 16 países confirma a importância do distanciamento social nesse momento. Quando uma pessoa fica a menos de 1 metro de distância da outra, o risco de contaminação é de 13%. Se essa distância for superior a 1 metro, esse risco cai para 3%. O uso de máscara, ele não é suficiente para evitar o contágio. Até porque tem pessoas que não usam, pessoas que podem ser sintomáticas, não lavar a mão, não usar álcool gel. O distanciamento social ele é fundamental para que as pessoas não se contaminem. Por isso, é importante, nesse momento, encontrar outras formas de demonstrar carinho. A gente pode fazer uma ligaçãozinha, assim, que surpreende. A gente pode falar o que a gente sente. A fala
ela pode chegar e aquecer corações, mesmo que estejam assim muito distantes. Dizer o que sentimos aproxima, faz com que a gente se reconecte. Então abrace, mesmo que o abraço nesse momento seja virtual. Um esforço que vale muito a pena, porque quando tudo isso passar, alguém muito especial estará esperando de braços abertos, pronto para um abraço. Meu abraço vai para minha tia, lá de Suzano, Zona Leste, que eu amo de paixão. Um abraço aí para minha namorada, Gabi, te amo. Um abraço para você, um beijo. Eu queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra minha avó também. Um abraço para todos da minha família. E para todo mundo em geral, né? Muito amor, bastante paz, que a gente consiga vencer a situação que a gente está passando. Estamos loucos para recuperar a nossa rotina e a volta ao convívio dos nossos amados, sem restrições e sem temores. Nós precisamos resgatar as mãos como instrumento de afeto e não mais como meras conchas para o álcool gel. E precisamos recuperar os abraços negligenciados em tantas semanas de amarga quarentena. O abraço que sempre foi e sempre será o selo de qualidade do nosso afeto. E o Informe Região desta quinta-feira, feriado, fica por aqui. Voltarei amanhã, sexta-feira, se Deus assim permitir. Boa noite.